Amigas e amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma palestra. Eu sou Leonardo Clemente e hoje nós iremos falar de suporte avançado de vida cardiológico em caso de parada cardiorrespiratória. Muito bem, essa é a nossa palestra de hoje e nós iremos abordar da seguinte forma: faremos uma pequena introdução para falar sobre os ritmos de PCR, basicamente. Em seguida, nós falaremos de suporte básico de vida. Nós iremos depois falar sobre o suporte avançado, o que é realmente mais importante, e enfim, uma pequena conclusão. Bem, iniciando aqui pelos ritmos iniciais, falar um pouco sobre PCR introdutoriamente, e vamos falar sobre os ritmos de PCR. Primeira pergunta: se no PCR o coração está parado ou em movimento? Essa é a primeira pergunta que nós temos a nos fazer, definir PCR. Bem, ao definir PCR como qualquer ritmo que o coração venha a assumir, de tal forma que não gere uma perfusão tecidual adequada, ou seja, que não gere pulso central, nós podemos entender que PCR não necessariamente o coração está parado. Ele pode estar em movimento, como está nessa segunda figura aqui, e ser uma parada cardíaca. Nós temos dois ritmos que descrevem essa situação. A fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular são dois ritmos onde o coração está em movimento, porém não está gerando pulso. Alguns casos de atividade elétrica sem pulso também pode ocorrer isso. Por exemplo, um paciente que está com hipovolemia grave não tem mais volume sanguíneo circulando, o coração vai bater como se fosse no vazio. Então, apesar de estar tendo contração cardíaca, não haverá ejeção adequada ao ponto de gerar um pulso e, consequentemente, uma perfusão tecidual. Eu vou passar aqui rapidamente, provavelmente você já assistiu a aula de ritmos de PCR, e aqui nós vamos passar em 2 minutos por esses ritmos, apenas para a gente introduzir alguns conceitos que são importantes para essa aula. Bem, para ensinar os 4 ritmos de PCR, eu criei a família Pinto. São os 4 irmãos da família Pinto. É uma brincadeira para que você possa memorizar. Caso você não tenha assistido ainda a aula de 4 ritmos de PCR, eu recomendo que você a assista para poder ver essa parte de forma mais detalhada, de forma que você possa fixar melhor esse conteúdo. Bem, os 4 irmãos da família Pinto, cada um representa um ritmo de PCR. O primeiro é Assis, em seguida nós temos o Antônio Eduardo Silva Pinto, nós temos o Taveloz e por fim a Flavinha. Esses são os 4 irmãos. Vamos ver rapidamente aqui o Assis. A característica dele, ele é que é um cara paradão, zen, tá? Essa é a característica de Assis, completamente parado. Em seguida nós temos o Antônio Eduardo Silva Pinto. Como vocês podem ver, Antônio Eduardo tem uma fisionomia feminina, apesar de geneticamente ser do sexo masculino, representado aqui pelo XY. Então ele parece uma mulher, mas geneticamente ele é um homem. Então parece, mas não é uma mulher. Em seguida nós temos o Taveloz. Taveloz, ele é um empresário, uma pessoa super organizada, porém alguém acelerado, vive correndo o dia todo. Então ele é acelerado e organizado. Por fim, nós temos a caçulinha, que é a Flavinha. Flavinha é uma roqueira, é uma pessoa extraordinária, muito, muito acelerada. Ela é bem acelerada e, diferente de Taveloz, ela é uma pessoa completamente desorganizada. Então vamos ver aqui um exemplo de um ritmo cardíaco representado pela Flavinha, que é uma fibrilação ventricular. Bem, Flavinha por quê? Porque ela é acelerada, ela é desorganizada, assim como a fibrilação ventricular e a sigla FV. Observem aqui, meus amigos, que o coração está contraindo, porém de forma completamente desorganizada, com ondas se propagando nos 4 cantos. Então, esse é o ritmo que nós representamos de fibrilação ventricular, representada pela Flavinha. Muito bem, então vamos lá conhecer agora, revisar os 4 ritmos de PCR. Primeiro, que ritmo é esse? Observem que é um ritmo acelerado e organizado. Lembro de nosso amigo Taveloz, que ele era um empresário organizado e acelerado. Então, essa é a taquicardia ventricular. Lembre-se de Taveloz, TV, taquicardia ventricular. Em seguida, nós temos a Flavinha, que nós acabamos de ver, que é um ritmo acelerado também, porém totalmente desorganizado. E a Flavinha FV, de fibrilação ventricular. Muito bem, esses 2 ritmos são os ritmos
que o coração está sempre em movimento, porém que não gera um pulso. Em seguida nós temos aqui esse ritmo que parece ser um ritmo totalmente normal. Aliás, se eu, você, nós que estamos bem, que estamos saudáveis, caso a gente faça aqui um eletrocardiograma, a maior probabilidade é que seja um desses ritmos aqui. Isso aqui é um ritmo sinusal perfeitamente compatível com a normalidade. Porém, esse paciente especificamente, quando você vai checar o pulso, ele está sem pulso. Neste caso, parece um ritmo sinusal, parece um ritmo com pulso, mas não é. Por isso que nós fizemos a brincadeira com o Antônio Eduardo Silva Pinto, tá certo? Com a sigla AESP, AESP de Antônio Eduardo Silva Pinto, que representa atividade elétrica sem pulso. Porque o Antônio Eduardo parece que é uma menina, mas geneticamente ele é um menino, assim como a AESP parece que tem pulso, mas não tem. Por fim, o quarto e último ritmo é representado por nosso amigo Assis. Lembra que Assis ele é um cara tranquilão, paradão? Então, assim como ele, a assistolia é o ritmo onde não há nenhum tipo de atividade elétrica e, consequentemente, nenhum tipo de movimento cardíaco. Esses são os 4 ritmos de PCR, não existem outros ritmos de PCR. E nós podemos observar que a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular são ritmos passíveis de choque elétrico, de desfibrilação. Eu explico mais em detalhe o porquê deles terem indicação de desfibrilação, enquanto a AESP e a sistolia não têm essa indicação. Isso é explicado com mais detalhes na palestra Os 4 ritmos de PCR, quem são eles? Muito bem, esses dois são passíveis de desfibrilação, porém os 4 são passíveis de suporte básico de vida, de compressão. Como nesses 4 ritmos o coração não está ejetando sangue, tá? Está parado, nós precisamos criar uma contração cardíaca artificial, e para isso nós utilizamos nossas mãos, que vão servir como um batimento cardíaco artificial. Falando de suporte básico de vida, é justamente aí que nós entramos em nosso próximo tópico, o suporte básico de vida. Ok, aqui não é uma aula de suporte básico de vida, é uma aula para abordar de forma objetiva o suporte avançado de vida. Mas o suporte avançado de vida é feito de suporte básico de vida mais os recursos específicos ao suporte avançado de vida. Então, o suporte básico faz parte dele, por esse motivo que eu vou passar pelo suporte básico de vida aqui bem rapidamente. Muito bem. Primeiramente, o mais importante. A American Heart Association criou uma cadeia da sobrevivência. Essa é a cadeia criada em 2010, aliás, modificada em 2010. Antes de 2010, havíamos apenas os 4 primeiros elos. Agora nós temos os 5 elos, sendo que o primeiro diz respeito ao acesso precoce da vítima. Nós devemos identificar precocemente uma parada cardíaca, o mais precocemente possível. Tempo é músculo, tempo é vida. E pedir ajuda. Isso tem que ser o mais rápido possível para que o paciente tenha uma chance de sobrevida maior. Uma vez feita essa identificação e pedido ajuda, imediatamente nós iniciamos as compressões, a RCP. Então aqui foi feita aquela avaliação inicial, pedido ajuda, visto que o paciente estava em PCR, eu começo o mais rapidamente possível as compressões cardíacas. A minha ajuda já pediu para que alguém fosse buscar um desfibrilador externo automático. Caso essa pessoa chegue rapidamente com o desfibrilador, caso tenha um, por exemplo, seja no shopping center, numa estação de transbordo, no aeroporto, onde tem um desfibrilador ao alcance, um clube, um condomínio, o desfibrilador irá chegar em poucos minutos. E esse será o terceiro elo, a desfibrilação precoce. Em seguida, o quarto elo também depende do primeiro, que é o suporte avançado, que só irá chegar se alguém pedir ajuda. E alguém só irá pedir ajuda se você se lembrar de solicitar essa pessoa que peça ajuda. Então nós temos aqui os 4 primeiros elos: acesso precoce, RCP precoce, desfibrilação precoce e suporte avançado à vida precoce. É o suporte médico que muitas vezes vai chegar com o SAMU. Então eu vou pedir para alguém ligar para o 192 e solicitar um desfibrilador para que eu consiga realizar os passos 3 e 4 da cadeia da sobrevivência da American Heart Association. E por fim, em 2010 foi adaptado um quinto elo, porque muitos pacientes, apesar de terem um retorno à circulação espontânea durante os primeiros procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar, muitos desses pacientes evoluem para óbito a longo prazo, aliás, a curto, médio e longo prazo. E muitas vezes
O principal agravante é um suporte pós-PCR inadequado. Então, esse quarto elo entra com todos os suportes que nós discutiremos na parte de ACLS. Então, BLS são os 3 primeiros elos. E a parte de suporte avançado à vida são os quarto e quinto elos, onde nós vamos falar de suporte avançado e cuidados pós-PCR. Muito bem. Então agora nós vamos falar sobre os recursos que nós temos no suporte básico de vida para fazer um atendimento adequado. Bem, avaliação é a primeira coisa, avaliar uma vítima, em seguida identificando a PCR e as compressões, em seguida ventilação e por fim a desfibrilação. Esses são os 4 passos de suporte básico de vida, são os 4 recursos que eu tenho. Vamos discutir rapidamente cada um deles. Primeiramente, a avaliação deve ser feita da seguinte forma e na seguinte ordem. Iniciamos sempre por checar se o local é seguro. Lembre-se que a segurança do socorrista sempre está em primeiro lugar. Em seguida, checamos a responsividade da vítima. Iremos apoiar nossas mãos nos ombros da vítima, sacudir e chamar a vítima pelo nome em voz alta, ou senhor, senhor, pode me ouvir? Para checar a responsividade. Caso essa vítima não tenha nenhum tipo de responsividade, nós iremos observar o tórax para ver se há elevação do tórax da vítima e ver se essa vítima está respirando. Observem que aqui é possível encontrar, às vezes, até uma expansão torácica, porém que não é compatível com uma ventilação adequada, o que nós chamamos de respiração agônica ou de gasping. Nessa situação, considerar esse tipo de movimento de tórax anormal como parada respiratória. O terceiro passo, ou melhor, o quarto passo, consiste em pedir ajuda. Já que eu estou com uma vítima inconsciente e sem respirar, eu vou pedir para alguém ligar para o 192 e trazer um desfibrilador externo automático, trazer um DEA, que idealmente deveria se encontrar próximo ao local onde a vítima teve a PCR. Por fim, o quinto passo, que é um passo opcional para quem não é profissional de saúde, inclusive para quem é profissional de saúde, a própria American Heart Association autorizam os profissionais de saúde a iniciarem imediatamente as compressões torácicas após pedir ajuda. Mas se você for um profissional treinado e capaz de checar o pulso, você deverá checar o pulso carotídeo neste paciente. Você terá de 5 a 10 segundos para verificar se existe ou não um pulso. Por que é interessante, caso você seja treinado para checar o pulso, você realizar isso? Caso o paciente esteja em parada respiratória, porém com pulso, o diagnóstico não é uma parada cardiorrespiratória, e sim uma parada respiratória. Neste caso, os protocolos de suporte básico de vida da American Heart Association recomendam apenas realizar ventilação de resgate, já que o paciente tem pulso. Desta forma, nós realizaremos uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, o que equivale a 10 a 12 ventilações por minuto quando nós estamos tratando pacientes adultos. Em crianças, nós mudamos um pouco essa relação, nós aumentamos um pouco a frequência respiratória, ventilatória para essas crianças, mas nós não vamos comentar agora, porque não é o objetivo dessa aula. Então, recapitulando, nós checamos se o local é seguro, avaliamos a responsividade da vítima. Caso a vítima não responda, eu avalio a expansão torácica para ver se tem ventilação. Se não houver uma ventilação adequada, eu peço ajuda imediatamente e peço um desfibrilador externo automático. Em seguida, eu checo o pulso carotídeo por não menos de 5 segundos e não mais de 10 segundos. Lembrando que eu estou autorizado a pular o passo do pulso e iniciar as compressões caso eu não tenha segurança nessa manobra. Uma vez identificado que o paciente se encontra numa PCR, é hora de iniciar imediatamente as compressões cardíacas. Então, as compressões cardíacas devem ser feitas no adulto de forma forte, rápido e observar o retorno completo do tórax. Bem, por que as compressões são fortes? A American Heart ela enfatizou que nós devemos comprimir no mínimo 5 centímetros. Para enfatizar que é realmente importante comprimir forte, nós devemos afundar esse coração para simular uma sístole adequada e um débito cardíaco o mais alto possível. Nossa compressão, mesmo quando bem feita, ela vai resultar apenas em 20% no máximo de um batimento cardíaco normal, não é 100%. Então nós devemos tentar fazer uma compressão com a melhor qualidade possível. Além de ser forte, nós devemos comprimir rápido. A American Heart Association recomenda no mínimo 100 batimentos por minuto, ou seja,
30 compressões seriam realizadas em menos de 18 segundos. Obviamente, você pode se perguntar, tem limite inferior, porém não tem limite superior, no mínimo 5, no mínimo 100? Isso significa que eu posso fazer 10, 12 centímetros e acabar fraturando diversas costelas do paciente, enfim, até fazendo um trauma cardíaco, e eu poderia comprimir a 300, 250 por minuto e dessa forma fazer um ataque cardíaco ventricular provocado, artificial, que não fosse eficaz? Na realidade, frequência e profundidade são variáveis que acontecem ao mesmo tempo, de forma simultânea, e uma é inversamente proporcional à outra. Ou seja, quanto mais rápido eu comprimo, menos profundamente eu vou comprimir. E quanto mais profundamente eu vou comprimir, menos rápido. Desta forma, eu não posso apenas investir em uma das duas variáveis. Então, o ideal é manter um equilíbrio. Desta forma, nós ficaremos um pouco acima de 100 por volta de 110, 115 e um pouco acima de 5, por volta de 5,5 centímetros, 6 centímetros. Isso é o ideal para o paciente. Desta forma, nós faríamos uma compressão ideal. E ainda tem algo importante, nós devemos observar o retorno do tórax. Na medida que nossa compressão é a sístole cardíaca, nossa descompressão é a diástole cardíaca. O coração precisa se encher de sangue antes de ser esvaziado. Desta forma, é muito importante que você relaxe o tórax completamente para que o paciente possa preencher o seu coração de sangue antes da compressão. Muito bem, uma vez feitas as compressões, eu irei fazer ventilação. Para fazer ventilação, eu preciso ter um dispositivo de barreira. Eu, que sou profissional de saúde, não posso simplesmente ventilar um paciente fazendo boca a boca, porque boca a boca é um procedimento que vai tanto me colocar em risco por um contágio por toque, tá? Tátil, através do meu lábio com o lábio do paciente e através das gotículas de aerossóis que podem vir desse paciente na expiração depois da minha ventilação. Então, boca a boca é um procedimento restrito para situações de âmbito pessoal, onde o socorrista decida fazer, mas não poderá fazer no ambiente profissional. É possível fazer uma boa ventilação com boca a boca? É sim. Nós respiramos 21% de oxigênio no ar ambiente. Em nossa expiração sai 17%. Desta forma, o paciente será oxigenado apesar de eu estar expirando. Então, boca a boca pode ser feito no âmbito pessoal, porém não poderá ser feito no âmbito profissional. No âmbito profissional, se eu estiver sozinho, único socorrista, o ideal é utilizar uma Pocket Mask. A Pocket Mask é o dispositivo que se encontra na imagem na tela do slide. Vocês podem observar que ele vai vedar o nariz e a boca da vítima. Ele tem uma bolsa pneumática ao redor para fazer uma vedação perfeita, e nós iremos acoplar nesse dispositivo, que já permite um isolamento de contato, nós iremos acoplar uma válvula unidirecional. E esta válvula irá permitir um isolamento respiratório, de tal forma que o ar que eu vou expirar para o paciente irá chegar nos alvéolos do paciente. Porém, o ar expirado pelo paciente não irá chegar até os meus alvéolos nem até o socorrista, porque existe uma válvula unidirecional nesta região da máscara que impede que o ar volte para o socorrista. Este é um dispositivo eficaz e ele também irá fornecer cerca de 17% de FO2 para o paciente, o que corresponde à minha expiração. Enfim, nós temos o AMBU. O AMBU é um dispositivo bem interessante para ser utilizado no suporte básico de vida. Nós também conhecemos o AMBU como uma bolsa válvula máscara. O AMBU, na realidade, é uma marca que se consagrou, bem famosa, que produz a bolsa válvula máscara. O AMBU é priorizado quando tem um atendimento com mais de um socorrista. Por exemplo, numa situação com profissionais de saúde atuando, numa ambulância do SAMU, por exemplo, onde haverá ali um condutor, um técnico de enfermagem, uma pessoa ficará responsável pelas compressões, enquanto o outro ficará responsável pelas ventilações com o AMBU, sendo que a cada 2 minutos esses socorristas irão trocar as suas funções. Muito bem, o AMBU fornece 21% de oxigênio caso não esteja acoplado em uma bolsa e em uma fonte de O2, sendo que acoplado numa bolsa e numa fonte de O2, o AMBU consegue fornecer algo bem próximo a 100%. Na realidade, ele fornece 100% de oxigênio, mas como uma pequena porção vai escapar pela lateral da máscara e vai se misturar com o ar ambiente, nós consideramos algo acima de 90% de FO2. E o AMBU é muito interessante por não haver risco para o socorrista. Muito bem. Vamos agora falar um pouco de desfibrilador externo automático.
Este é o aparelho que deverá ser usado no suporte básico de vida em caso de suspeita de parada cardiorrespiratória sempre que estiver disponível. O desfibrilador irá se encarregar de fazer uma análise do ritmo e indicar ou não o choque para esse paciente. Caso o paciente esteja num ritmo de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, o desfibrilador irá indicar o choque e o socorrista terá apenas o trabalho de ouvir o que o desfibrilador irá falar. Muito bem, então como utiliza um desfibrilador externo automático? Olha só que coisa simples. Primeira coisa é ligar o aparelho após tê-lo posicionado ao lado da cabeça da vítima, em seguida ouvir. Ele é um aparelho desenvolvido para se comunicar com o socorrista. Ele irá fazer uma análise e pedir para se afastar, para que ele possa analisar e em seguida irá indicar ou não o choque, a depender da situação. Caso clinicamente você tenha identificado uma PCR, aplicar o choque, depois da indicação do desfibrilador, reinicia imediatamente as compressões. Caso o desfibrilador não indicou o choque e que clinicamente você está suspeitando de uma PCR, reinicie as compressões imediatamente após o choque. Muito bem. Então, os protocolos de suporte básico de vida no adulto são constituídos por uma avaliação, mais uma sequência de 30 compressões, após ter identificado na avaliação que a vítima se encontrava numa situação de PCR. Após as 30 compressões, nós iremos realizar 2 ventilações, ou com a pocket mask ou com o umbu, caso tenha mais de um socorrista na cena. Após utilizar a ventilação, ou assim que disponível na realidade, caso o desfibrilador externo automático esteja disponível já no início do atendimento, já poderei utilizá-lo assim que disponível. E eu irei fazer meu suporte básico de vida até ou a vítima tossir, respirar ou se movimentar. Neste momento eu irei reavaliar os dados vitais dessa paciente, ou o ambiente se tornar de risco, ou chegar ao suporte avançado, ou caso aconteça uma mudança de prioridade na cena, ou caso a equipe evolua para exaustão. Então, essas 5 situações, nós podemos interromper o suporte básico de vida, esperando que, na maior parte das vezes, esse suporte básico seja interrompido pela chegada do suporte avançado à vida na cena, porque aí começa o nosso quarto elo da cadeia da sobrevivência da American Heart, quando nós temos o suporte avançado de vida, que é uma coisa muito interessante, porque além de ter os recursos de avaliação, compressão, ventilação e desfibrilação externo automático, muitas vezes já em uso pela equipe básica, o suporte avançado de vida ainda traz outros recursos, que são justamente os recursos avançados, e que irão fornecer ao paciente uma chance de sobrevida ainda maior. Nós temos, para compor o suporte avançado de vida, dispositivos de vias aéreas avançados. Nós iremos ver mais adiante quais são esses dispositivos. Nós temos também medicamentos que irão auxiliar no retorno à circulação espontânea. Além disso, nós temos os suportes, várias medidas de suportes que nós chamamos de 5H e 5Ts, as situações que nós devemos suspeitar e onde nós temos, muitas vezes, no meio intra-hospitalar, possibilidade de atuar nesses 5H e 5Ts. Alguns desses 5H e 5Ts também já poderão começar a ser tratados no pré-hospitalar. Nós iremos ver isso um pouquinho mais adiante. E por fim nós temos o desfibrilador manual. Um desfibrilador que é conectado a um monitor, onde o médico pode interpretar o ritmo, escolher a carga a ser aplicada no paciente e desfibrilar de forma manual. Muito bem, então vamos ver aqui o que é o suporte avançado de vida mais em detalhes, que é constituído de tudo de SBV, mais vias aéreas avançadas, mais medicamentos, mais suporte 5H e 5T, mais desfibrilação. Iniciando pelas vias aéreas, já vimos que no suporte básico de vida nós tínhamos os dispositivos não invasivos, ou seja, uma pocket mask e um ambu. Mas no suporte avançado de vida nós temos outros dispositivos. Em caso de PCR, não se tratando de pacientes de taquicardia, de bradicardia, nós iremos utilizar basicamente os mesmos dispositivos não invasivos, pocket mask e ambu. Quando se trata de pacientes sem insuficiência respiratória, aí nós temos outros dispositivos, como máscaras reinalantes, não reinalantes, máscara de Venturi, cânula de Guedel, entre outros. Nós temos também no suporte avançado de vida alguns dispositivos supraglóticos.
Esses dispositivos permitem fazer uma intubação supraglótica, que também pode ser realizado por profissionais de enfermagem, profissionais não médicos. Esses dispositivos são máscara laríngea, King Tube, Combi Tube. Esses tubos desenvolvidos para poder realizar uma intubação às cegas, muitas vezes, com utilização de uma bolsa pneumática que irá obstruir a ida do ar para o esôfago, deixando apenas como possibilidade a via aérea para a ventilação. Dispositivos muito fáceis de ser utilizados e muito eficazes. Inclusive, são os mais recomendados para início do atendimento avançado do paciente vítima de PCR. Além dos dispositivos supraglóticos, nós temos os dispositivos infraglóticos, na realidade, principalmente constituído pela intubação endotraqueal. Nós iremos utilizar um laringoscópio para poder visualizar a via aérea do paciente e poder intubar esse paciente. Quando houver alguma dificuldade pela intubação via oral, com laringoscópio, às vezes por dificuldade de secreção, de alteração anatômica desse paciente, pacientes queimados com edema de glote, pacientes vítimas de choque anafilático, nós podemos lançar mão dos dispositivos cirúrgicos, que na realidade nós temos basicamente a punção cricotireoidea e a cricotireoidostomia de urgência, que são os dispositivos que nós utilizamos para realizar uma intubação por via cirúrgica, acessando diretamente a membrana cricotireoidea, que se encontra entre a cartilagem cricoide e a cartilagem tireoide. Muito bem, esses são os nossos dispositivos de vias aéreas avançados que o suporte avançado nos fornece. Além disso, nós temos medicamentos. E não há muito o que se complicar. O SLS traz isso de forma bem resumida. Basicamente, nós temos a adrenalina e a amiodarona como drogas principais para serem utilizadas no suporte avançado de vida. Você irá observar que também tem a vasopressina, que pode substituir a primeira ou a segunda dose de adrenalina em casos de PCR no suporte avançado. Iremos falar um pouco mais sobre as doses e sobre quando utilizar adrenalina e amiodarona um pouco mais adiante nesta palestra. Ok, em seguida nós temos o suporte 5H5T. Essas situações devem ser pensadas nos 4 ritmos de PCR: fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, AESP e assistolia. Mas existe uma ênfase ainda maior na assistolia e na ESP, pelo seguinte motivo: são ritmos muito mais difíceis de serem revertidos. A fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular, na maioria das vezes, serão revertidos graças à desfibrilação e uma boa oxigenação do paciente. Casos de AESP e assistolia, muitas vezes, precisarão das medidas de suporte para poder dar um bom prognóstico para o paciente. Essas medidas são divididas em 5Hs e 5Ts, baseado na língua inglesa. Então, iniciando aqui pela hipovolemia. Então, nós precisamos fazer reposição volêmica nesses pacientes que nós suspeitamos de hipovolemia. Hipóxia, hidrogênio, que na realidade é a acidose metabólica desse paciente, a acidose respiratória, pode estar também na origem dessa PCR. Hipo ou hipercalemia, nós temos a hipotermia. E entrando nos 5Ts, nós temos o pneumotórax hipertensivo, em inglês tension pneumotórax, por isso o T. Nós temos o tamponamento cardíaco, nós temos as intoxicações, nós temos as tromboses pulmonares, tromboembolismo pulmonar e tromboses coronarianas, ou seja, infarto agudo do miocárdio. Essas 10 situações sempre devem ser lembradas em casos de pacientes vítimas de PCRs. E durante a reanimação, pacientes com dificuldade de retornar para uma circulação espontânea, principalmente em assistolia ESP, lembrar dessas situações que pode ser o que salve a vida do paciente. Às vezes é um bicarbonato, é um volume, é uma oxigenação bem feita que pode estar fazendo a diferença entre esse paciente voltar a ter uma circulação espontânea ou não. Muito bem. E por fim, a desfibrilação, que é feita com este aparelho, desfibrilador manual. E esses desfibriladores, basicamente, existem em 2 formas. Antes disso, vamos falar repetir os ritmos chocáveis, que são FVTV. Neles nós vamos utilizar o desfibrilador. Em caso de assistolia e AESP, não há indicação de desfibrilação, então nós não iremos indicar o choque
Nós iremos utilizar a pá, obviamente, o monitor, para interpretar o ritmo, mas a indicação de desfibrilação será feita apenas para casos de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Os desfibriladores se apresentam como monofásicos e nesses casos iremos utilizar 360 joules na maioria das vezes e os bifásicos, onde nós iremos utilizar cargas de 200 joules. O macete é que utilize a maior carga disponível em seu aparelho. Os bifásicos, muitas vezes a maior carga vai ser 200, enquanto os monofásicos, a maior carga será 360 joules. Muito bem. Então, quais são os protocolos, agora entrando na prática, o que devemos fazer? Caso de paciente vítima de PCR, ou seja, após ter feito suporte básico de vida, avaliação inicial com a responsividade, respiração, checagem de pulso, caso seja identificado uma PCR e você está no suporte avançado, você vai administrar as compressões cardíacas, oxigênio e monitorizar o paciente. Nós dizemos que o paciente em PCR precisa ser movido, então nós movemos o paciente M de monitor ou de oximetria de pulso, para ver se esse paciente realmente está precisando. Nós vamos administrar oxigênio para esse paciente e V de veia. Então pegar um acesso, monitorizar o paciente, tanto com monitorização cardíaca quanto com a oximetria de pulso. Em seguida, uma vez um paciente monitorizado e as compressões acontecendo, assim possível, nós iremos interromper as compressões para analisar o ritmo. Caso esse ritmo seja chocável, isso significa que o paciente se encontra em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular. Caso o ritmo não seja chocável, isso significa que o paciente se encontra em assistolia ou em atividade elétrica sem pulso. Inicialmente, nós vamos ver aqui a sequência para pacientes com ritmos chocáveis, ou seja, pacientes em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular. Bem, vamos por essa via. Caso o paciente seja identificado um desses ritmos, iremos imediatamente pedir para todos afastarem e aplicar uma desfibrilação. Logo em seguida, iniciar as compressões cardíacas, que serão feitas de forma ininterrupta durante 2 minutos. Ininterrupto, eu digo, caso tenha um dispositivo, uma via aérea avançada já estabelecida, ou um dispositivo supraglótico ou um infraglótico. Caso nós ainda nós estejamos fazendo a ventilação com dispositivo não invasivo, nós teremos que alternar 30/2. E, por sinal, não há pressa em pegar uma via aérea avançada. Nós podemos iniciar com um AMBU, simplesmente tentando manter uma saturação do paciente adequada, e assim que estiver mais tranquila a situação, nós iremos proceder à via aérea avançada desse paciente, a intubação endotraqueal. Então, durante os 2 primeiros minutos, o mais importante é garantir um acesso venoso. Após esses 2 minutos, irão iniciar a administração das drogas. Muito bem. Então, aqui está a segunda análise do ritmo. Ou seja, paciente em PCR, analisei, identifiquei um ritmo chocável, administrei o choque, fiz 2 minutos de RCP e já peguei um acesso venoso. Analiso novamente o ritmo. Caso o ritmo continue chocável, nós iremos administrar o choque e reiniciar imediatamente as compressões. Nós iremos fazer a primeira dose de adrenalina ou epinefrina, que será repetida a cada 3 a 5 minutos. Ou seja, o macete é que a cada 2 ciclos nós iremos fazer uma dose de adrenalina. Neste momento, nós já podemos começar a considerar a via aérea avançada e utilizar um capnógrafo, sempre utilizar um capnógrafo. É um dispositivo muito interessante que registra o CO2 exalado e nos orienta tanto para uma boa qualidade de compressão, a compressão bem feita é captada pelo capnógrafo, e o paciente que retorna a uma circulação espontânea também vai ser captado pelo capnógrafo. Depois de 2 minutos, analisamos novamente o ritmo. Caso esse ritmo continue chocável, nós iremos administrar o choque, reiniciar a compressão e agora fazer a primeira dose de amiodarona. Então, a primeira droga a ser administrada foi a adrenalina. Em seguida, nós iremos, no próximo ciclo, administrar a primeira dose de amiodarona, na dose de 300 mg. Caso o paciente se perpetue por alguns ciclos nesse ritmo chocável, a sequência de medicação será a seguinte: adrenalina no primeiro, em seguida a amiodarona, de 300 no segundo,
repetindo a adrenalina no terceiro, e no quarto, a amiodarona de 150 miligramas. Depois de ter feito a amiodarona 2 vezes, nós iremos fazer só a adrenalina a cada 2 ciclos, ou seja, de 3 a 5 minutos. Então a amiodarona é feita apenas 2 vezes, enquanto a adrenalina é feita a cada 3 a 5 minutos, enquanto houver esforço de ressuscitação cardiopulmonar. Muito bem. Se em algum momento esta vítima apresentar um ritmo não chocável, isso pode significar um retorno à circulação espontânea, ou isso poderá significar uma evolução para atividade elétrica sem pulso ou assistolia. Lembrar apenas que, em caso de perpetuação do ritmo chocável, sempre lembrar de tratar as causas dos 5Hs e 5Ts. E existem, então, essas duas possibilidades. O paciente pode apresentar sinais de retorno à circulação espontânea, ou seja, o paciente voltou, tem um ritmo sinusal, com pulso, nós iremos considerar os cuidados pós-PCR, que é aquele quinto elo da cadeia. Nós estamos chegando ao sucesso no nosso atendimento, e nós iremos ver um pouco mais adiante quais são esses 5 elos. Ou o paciente pode não apresentar sinal de retorno à circulação espontânea, evoluindo para um ritmo não chocável. Neste caso, nós entramos deste outro lado do nosso diagrama, ou seja, um caso de uma assistolia ou de uma atividade elétrica sem pulso. É muito parecido em comparação ao que é feito com fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, com duas coisas a menos. Nós não iremos utilizar desfibrilação nesses pacientes e nós não iremos utilizar amiodarona nesses pacientes. Muito bem, observem aqui. O paciente está em assistolia OESP, 2 minutos de RCP. Pegamos o acesso, fazemos adrenalina a cada 3 a 5 minutos, consideramos uma via aérea avançada e capnografia. Então, a única coisa que não foi feita até então foi a desfibrilação. Reavaliamos o ritmo após 2 minutos. Identificamos um ritmo não chocável, nós iremos continuar a RCP e aí, mais uma vez, se dedicar a tratar os 5Hs, os 5Ts, que são as causas reversíveis causando essa PCR. E repetindo a adrenalina a cada 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos, sendo que você irá checar o ritmo novamente a cada 2 minutos. Se por algum motivo esse ritmo voltar a ser chocável, nós entramos novamente no protocolo de ritmos chocáveis, ou seja, desfibrilação seguida de RCP, adrenalina a cada 3 a 5 minutos, e nos 2 primeiros ciclos, aliás, na realidade, nos 4 primeiros ciclos, 2 vezes nós iremos utilizar a amiodarona, na dose de 300 e 150 miligramas. Muito bem. Aqui estão, mais uma vez, reforçando, em caso de assistolia ESP, as causas reversíveis: hipovolemia, hipóxia, acidose, hipercalemia, hipotermia, pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, intoxicação, tromboembolismo pulmonar e infarto agudo do miocárdio, síndromes coronarianas. Muito bem. Aqui estão os cuidados pós-PCR. Imagine vocês que você conseguiu desta vez ressuscitar o paciente. O paciente voltou a ter uma circulação espontânea. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é optimizar a oxigenação. Então, nós devemos manter a saturação de O2 acima de 94%. Além disso, nós devemos considerar, caso ainda não tenha sido considerada a via aérea avançada para esse paciente, e nós devemos, caso não tenha sido feito ainda, considerar a via aérea avançada com capnografia para garantir essa boa oxigenação. Ok, caso o paciente esteja hipotenso, nós devemos tratar essa hipotensão, ou através da administração de fluidos. Nós iremos utilizar para isso os cristalóides, utilizar os vasopressores, priorizar casos de congestão pulmonar, por exemplo, onde nós não podemos fornecer volume para esse paciente, caso contrário nós iremos piorar o quadro do paciente, nós utilizamos os vasopressores. Tratar sempre as causas, né? Então, tratar se for tromboembolismo pulmonar, se for tamponamento cardíaco, enfim, tratar a causa. E aqui nesse momento nós podemos fazer imediatamente um eletrocardiograma, que é uma forma de identificar uma das causas. Uma das causas, obviamente, colher gasometria, nós devemos já fazer isso já durante a parada, se possível,
para ver a questão de acidose metabólica, hipercalemia, e nós fazemos aqui nosso eletrocardiograma de 12 derivações. Aqui tem um pequeno resumo do que nós devemos fazer, tá? Assim, o paciente que está em insuficiência respiratória, às vezes o paciente pode voltar com pulso e sem respirar, então nós devemos manter aquela ventilação que nós comentamos, de 10 a 12 ventilações por minuto, tá? A capnografia para um paciente com circulação espontânea vai estar apresentando de 35 a 40 milímetros de mercúrio. Aquele paciente que está em PCR não vai estar apresentando isso, vai estar apresentando zero. Uma compressão bem feita vai estar apresentando ao torno de 10, 15 milímetros. Mas quando chega a 35, 40, isso significa retorno de circulação espontânea. Lembrar de manter sempre essa saturação acima de 94% é muito importante. Caso precise administrar cristalóide, um paciente hipotenso, considerado de 1 a 2 litros, e aqui está escrito a hipotermia, mas a hipotermia ainda está nos protocolos da American Heart, porém, o ensaio clínico randomizado que nós temos em relação à hipotermia não tem demonstrado nenhum benefício nos pacientes, apesar do ACLS ainda indicar a hipotermia para os pacientes que retornam e que continuam com o nível de consciência rebaixado, nesses casos específicos, mas é provável que isso entre em desuso mais no próximo protocolo. Nós temos aqui as drogas que podem ser utilizadas com suas doses também. Muito bem, então aqui um resumo do que fazer no caso de pós-PCR. O paciente que não responde, considerar a hipotermia, algo ainda bem polêmico, e o paciente que responde, mas caso ele tenha lá no ECG um supra-DST diagnosticado, enfim, um IAM diagnosticado, já no ECG nós podemos proceder à reperfusão coronariana. Nesses pacientes, obviamente, priorizar caso a gente tenha acesso à angioplastia, e caso não tenha acesso à angioplastia, a trombólise, e, enfim, encaminhar esses pacientes após a reperfusão, ou caso não tenha esse infarto, para a unidade de terapia intensiva, que pós-PCR vai ser indispensável que esse paciente tenha cuidados intensivos. Este é um quadro não vamos ler tudo juntos, mas dá para fazer um breve resumo, uma breve revisão do que foi dito. Então, lembrar aqui, gente, começando, uma RCP de qualidade, tá? Nós falamos o que é uma RCP de qualidade, com 30 para 2, enfim, mantendo a capnografia ao redor de 10 milímetros de mercúrio, tá joia? Então, se tiver menos de 10, significa que a compressão não está sendo adequada. Paciente que retorna à circulação espontânea, é um paciente que vai ter pulso, que vai ter pressão arterial, um paciente que vai estar com a captografia tipicamente acima de 40 milímetros de mercúrio. Então, são esses os sinais de retorno à circulação espontânea. O paciente que vai precisar de uma desfibrilação, ou seja, aquele paciente que está em fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, lembrar que nos desfibriladores bifásicos, o choque vai ser de 200 joules, nos desfibriladores monofásicos de 360 joules. Nós temos aqui as drogas que nós utilizamos com a adrenalina na dose de 1 mg a cada 3 a 5 minutos. Pode ser via venosa ou via intraóssea. A vasopressina, que pode ser utilizada como primeira ou segunda dose, ou seja, ela pode substituir a adrenalina na sua primeira ou na sua segunda dose. E quando for substituir, se você for utilizar a vasopressina, coisa que praticamente não é feito, você vai utilizar 40 unidades de vasopressina. A mildarona, que vai ser utilizada em casos de ritmos chocáveis, sendo na primeira vez a dose de 300 mg e depois 150. Lembrando que nós fazemos adrenalina, próximo ciclo a mildarona, 300, próximo ciclo adrenalina, 1 mg, próximo ciclo a mildarona, 150, e depois nós não utilizamos mais a mildarona. E lembrar, isso é muito importante, que é para os ritmos chocáveis. Os ritmos não chocáveis, nós utilizamos apenas a adrenalina. Muito bem, aqui estão os dispositivos de via aérea avançado, falamos sobre os dispositivos supraglóticos, os dispositivos infraglóticos também. Lembrar que uma vez que o paciente está com essa via aérea avançada, nós não precisamos mais interromper as compressões. Nós iremos realizar uma ventilação a cada 6 a 8 segundos, o que equivale a fazer de 8 a 10 ventilações por minuto. É a mesma coisa. 1 a cada 6 a 8 equivale de 8 a 10 por minuto, de forma contínua, como está aqui escrito, tá? Sem interromper as compressões.
e lembrar das causas reversíveis: hipovolemia, hipóxia, acidose respiratória metabólica, enfim, acidose, hipohipercalemia, hipotermia, pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, intoxicação, tromboembolismo pulmonar e infarto agudo do miocárdio. Lembrar dessas situações que podem ser a causa da PCR. Muito bem. Então, para concluir, amigos, gostaria de deixar claro a importância que nós temos profissionais em casos de PCR. O paciente não irá voltar sozinho de uma PCR, isso é impossível, precisa do profissional, tanto no suporte básico quanto no suporte avançado. Lembrar que existe uma cadeia de sobrevivência que se inicia com acesso precoce, RCP precoce, desfibrilação precoce, suporte avançado precoce e cuidados pós-PCR. Então isso é uma equipe multidisciplinar, constituída com todos os níveis de atenção à saúde. A maioria dos pacientes param por causa de uma doença coronariana e muitas vezes vai ser na rua, em casa, no local de trabalho. Então, inicialmente, um transeunte vai conseguir, se tiver capacitado, iniciar um RCP, e isso pode ser o que vai fazer a diferença dentro do centro de atenção terciária, com toda a tecnologia. Todos eles terão atuado com o seu nível de complexidade em prol do paciente. Todos são insubstituíveis, todos são indispensáveis. Então isso é muito bonito, ver que nós necessitamos de uma equipe multidisciplinar, multissetorial, com vários níveis de complexidade, para conseguir salvar um paciente vítima de PCR. Mas é possível salvar. Vou mostrar para vocês aqui, para concluir esse coraçãozinho feliz, porque nós iremos conseguir reanimar, como acontece nesse vídeo, onde profissionais do SAMU foram flagrados no atendimento de PCR de um paciente que foi vítima de um choque elétrico, e esse paciente foi reanimado. Observem o vídeo. No centro de Ceilândia, a multidão assistia apreensiva ao resgate. Este senhor foi identificado como Cabo Anselmo. Ele mexia na fiação elétrica de casa quando levou um choque. O inquilino colocou o militar no carro, que no caminho para o hospital teve uma parada cardíaca. O motorista parou uma ambulância do SAMU que passava perto. Foi aí que começou um resgate emocionante. Com oxigênio, adrenalina, choque e massagens cardíacas, eles tentavam reanimá-lo. Os 11 profissionais do SAMU contaram com o apoio da população. Durante quase uma hora, eles se revezavam nas massagens cardíacas. Anselmo, felizmente, voltou a respirar e foi levado para o hospital de Ceilândia. Os que acompanharam tudo aprenderam a lição de fé e esperança. Então nós podemos ver que é muito interessante ver que é um paciente que estava ali morto na rua e foi salvo por profissionais de saúde capacitados que utilizaram RCP, ventilação, drogas, enfim, fizeram o protocolo que nós acabamos de discutir e salvaram a vida. Para concluir, meus amigos, aqui está a mensagem de Gandhi, que diz que a força não provém da capacidade física, e sim de uma vontade indomável. Então isso fica como mensagem, e de Jesus Cristo, que é uma frase muito interessante para quem é socorrista, que diz que não há amor maior do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Dar a vida no sentido de se entregar e de buscar, estudar, se capacitar por toda a vida para conseguir salvar ao próximo. É isso que nós fazemos, nós socorristas, isso que faz nossa profissão, talvez, a profissão mais bonita do mundo e os profissionais mais apaixonados pelo que fazem. Essa foi nossa palestra sobre suporte avançado na PCR. Nosso coraçãozinho tem que sair assim, feliz da cena. Ele vai estar triste quando a gente chegar, mas ele vai sair feliz quando a gente fizer um protocolo bem feito. Lembre-se que o tempo não para, o coração sim. Então nós devemos atuar em prol do coração. Aqui estão os contatos, nossos amigos Assis, lembre de Assis, Antônia Eduardo Silva Pinto, Távia Eloy e a Flavinha, que nos ajudaram mais uma vez nessa aula. E os contatos no Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar, né, que é uma empresa, um grupo que se destina apenas a fazer cursos online e conteúdo online de APH. Visite o blog, tem diversas entrevistas, muito material gratuito, maravilhoso. Nossa curta página do Instituto Brasileiro de APH no Facebook, né, colocando /Cobrap, curta essa página. Se inscreva lá na lista, você vai entrar, vai ter um formulário para se inscrever,
e deixar seu e-mail. Assim você vai receber diversas aulas gratuitas, como essa, por exemplo, outros materiais, entrevistas com profissionais top de APH no Brasil. Além disso, tem o Easy Cursos, outra empresa que eu fundei, que eu trabalho também, com cursos híbridos, cursos semi-presenciais, semi-online, com muita prática. Enfim, aqui nós temos curso de SBV, estrutura. Não sei quando é que você está assistindo essa aula, mas é possível que quando você esteja assistindo já tenha outros cursos, mas por enquanto nós estamos focando em curso de ECG, curso de fisiologia cardíaca, sutura e SBV basicamente. Então tem nossa página no Facebook também, o Easy Cursos. E aqui está o Instagram, caso você queira me conhecer um pouco melhor. Lá não é uma rede social tão profissional, é uma rede social mais pessoal. Mas eu gosto de fazer novos amigos, gosto de expandir, conhecer pessoas, enfim, às vezes a gente conhece pessoas que fazem a diferença na nossa vida. Então, por isso que tem tantos contatos aqui, para aumentar a chance da gente continuar mantendo contato, tirar dúvida, criar uma comunidade forte de saúde, de capacitação. Isso aí, fica aqui meu forte abraço e até os próximos vídeos, as próximas aulas.